Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse estudo promovido pelo CETRELV, estudo do livro O Consolador, a Luz da Doutrina Espírita. Queria agradecer a presença de todos vocês, lembrar que todos nós aqui que nos reunimos, tanto aqui no CETRELV quanto vocês que reúnem pela internet conosco, todos nós estamos mergulhados no hausto divino do Criador, o fluido cósmico universal. E através desse fluido cósmico universal, nós estabelecemos sintonia, nós estabelecemos essas ligações mentais em que estamos, mesmo distante, muito próximos, muito próximos. Estaremos aqui com os nossos guias, nossos mentores espirituais, vocês também em casa ou no local onde vocês estiverem, com seus guias, com os seus mentores, com o seu anjo guardião. Estaremos sendo incluídos, inspirados, e certamente temos uma quantidade bem grande de irmãos espirituais que nos acompanham, seja na sua casa, seja aqui no centro, muitos estão nos acompanhando. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos aprendendo. E aqueles que caminharam um pouquinho mais, podem e devem ajudar aqueles que estão na retaguarda. Por isso, vamos agradecer a toda essa equipe espiritual, aos nossos guias e mentores. E vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com um convite especial do nosso irmão Jesus Cristo, que ele mesmo nos garantiu que onde dois ou mais ali estiverem falando em meu nome, eu vou estar aqui. E ele, com certeza, através dos seus mentores, seus guias, seus espíritos de luz que nos acompanham, e mesmo porque também mergulhado no hausto divino do Criador, por que não nos estaria nos incluindo, nos inspirando? Com certeza, ele, esse governador espiritual do orbe, esse que dirige toda essa escola de aprendizado do planeta Terra, com certeza conosco se encontra. Com certeza conosco nos auxilia, nos ampara, utilizando-se de nós mesmos. Nós ajudamos a nós. Aquele que caminha um pouco mais, ajuda aquele que está um pouco na retaguarda. E todas as vezes que nós precisamos de algum amparo, ele sempre encontra alguém que pode ali naquele momento nos amparar e nos assistir. Então, agradecidos a toda essa equipe espiritual, a Deus e a Jesus, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que Ele mesmo, Jesus Cristo, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Gente, semana passada nós conversamos a respeito da pergunta 199 do livro O Consolador. E nós ficamos ali conversando por um bom tempo sobre essa pergunta. Mas ao ouvir a gravação, e é isso que isso é importante, eu acho que penso que isso é muito interessante para todos nós, porque durante a semana, antes de publicar, eu ouvi a gravação. E ouvindo a gravação, eu percebi que nós entendemos a pergunta. Falamos bastante sobre a pergunta, falamos bastante sobre razão e fé, mas nós esquecemos de estabelecer um paradoxo, de abrir essas linhas de definição de razão e fé. Ela não foi, vamos dizer assim, esmiuçada o que precisava. Faltou um pouquinho. Há 15 dias atrás, a nossa irmã Rosana Silva, ela nos sugeriu que nós assistíssemos um filme chamado Contato. Eu até assisti o filme, mas na semana passada, eu não sei por que motivos, eu acabei abrindo a discussão do trabalho sem tocar em absolutamente nada no que dizia a respeito sobre o filme. A gente simplesmente não comentou,
E não trazendo a ideia que ali o filme nos apresenta, a gente deixa de estabelecer esse paradoxo entre razão e fé. Eu, na semana passada, não sei, aqueles que estavam presentes, eu até li uma pergunta aqui do próprio livro Consolador, que está bem lá na frente, e falava sobre a fé, em que é feita uma pergunta para Emmanuel, né? Que se entende por fé, né? E aí Emmanuel deu uma resposta que ela é uma resposta muito difícil, porque ela coloca, nos apresentou que a fé é é algo muito, muito mais difícil, principalmente quando nós falamos de uma espiritual, fé espiritual, melhor dizendo, é muito difícil, porque ele define fé como uma certeza em Deus. Certeza essa ultrapassa todas as crenças religiosas. Ou seja, ele, de uma maneira geral, ele nos diz assim, olha, para nós ainda, aqui, eu me incluo nisso, tá, gente? Não sei vocês, mas eu me incluo nisso. Para mim, ainda a fé é muito religiosa. Eu ainda vivo uma fé muito simbólica. Simbólica. Tanto que eu falei para vocês que há momentos ainda em que a minha fé tutubeia bastante. Não preciso recordar isso. Quem teve e quem assistiu semana passada sabe disso. Eu contei que há momentos em que realmente, nossa, é difícil. Então, essa certeza em Deus que ultrapassa todas as crenças religiosas é algo que vai ser bem, para mim, pelo menos, tá bem lá na frente. Porque eu ainda estou muito no campo da fé simbólica. Simbolismo. Muito de simbolismo. Eu ainda não tenho essa fé, certeza em Deus. Tá? E aí ele continua, né? Que a fé não seria mais uma consequência do crer, mas uma condição de saber. É um momento em que eu digo mais que eu não creio, mas que eu sei. Nossa, foi mais longe ainda, foi muito mais longe. Porque eu ainda muitas vezes estou patinando no crer, no acreditar. Confio, mas, nossa, até que ponto vai a minha confiança? Eu ainda não tenho esse ponto de dizer eu sei. Inclusive porque, gente, eu falo por mim, eu sei tão pouco. Eu sei quase nada. Quase estou aprendendo, estou aprendendo. E por isso a minha fé é titubeante. A minha fé ainda está muito naquela do pai que, ali da subida do Monte Tabor, né, quando Jesus está descendo o Monte Tabor, é aquele pai que vai para Jesus e fala assim, olha, eu apresentei o meu filho para os seus discípulos, mas eles não conseguiram. Dá um jeito nele. E ele vira para Jesus e fala assim, socorre-me na minha falta de fé. Socorre-me na minha falta de fé. Eu sou esse cara, socorre-me na minha falta de fé. Sabe? Porque dizer que eu sei, dizer que eu confio, primeiro, para dizer que eu confio, significa dizer, penso, essa é particular. Penso eu que seria dizer assim, olha, eu sei que Jesus está no comando, tá? Então, se ele pedir hoje, meu filho ou a minha filha, tudo bem, ele está no comando. Eu vou sentir saudades, eu vou sentir tristeza por causa do distanciamento provisório, mas tudo bem. Se ele pedisse hoje tudo, e nem fez com Jó, né? Jó, eu acho que foi bem por aí, né? Pedisse família, pedisse casa, dinheiro, propriedade, filho, irmão, tia, isso tudo. Tudo bem. E ele sabe o que ele faz. Eu preciso, eu tenho algo para aprender. Eu posso sentir tristeza, posso sentir
de certa maneira, saudades. Quer dizer, cara, eu ainda não cheguei, mas não cheguei. Dizer que eu sei. Como é que eu posso dizer que eu sei? Se eu ainda já no primeiro degrau ali, que é a certeza em Deus, eu estou patinando. Eu posso dizer que eu sei alguma coisa. Então, razão e fé. Diz Kardec que a fé sincera e verdadeira, ela é capaz de gerar prodígios. Mas que fé, Kardec dizia? Esta fé definida por Emmanuel. Certeza em Deus e a certeza de saber. Saber fazer. Mas eu não sei fazer muita coisa. Eu não sei fazer. Então, estou aprendendo. Então, minha fé está se desenvolvendo. A razão, ela vem exatamente para que eu possa ter as balizas para ter uma fé raciocinada. Nós não falamos que a ciência, que a doutrina espírita é uma fé raciocinada? Então, se ela é uma fé raciocinada, ela é uma fé que é desenvolvida. Uma fé que vai se desenvolvendo a partir das balizas que a razão vai me dando clareza para entendimento. Um amigo agora há pouco perguntou, né, sobre esse desenvolvimento, principalmente falando mais da reunião mediúnica, a situação da reunião mediúnica. E eu até, como a gente já estava no jantado do horário, eu até deixei de falar outra coisa que é importante, inclusive no raciocínio e vamos dizer, na edificação da fé, que é o desenvolvimento intelectual. Nós aprendemos pela doutrina espírita que o desenvolvimento intelectual, ele antecede o desenvolvimento moral. Lógico, né? Senão, como que eu poderia compreender as leis de Deus e aplicá-las? Eu preciso desenvolver, pelo menos um pouco, o intelecto. Eu preciso abrir uma oportunidade de esclarecimento, de entendimento, para que isso possa crescer. De outro jeito. De outro jeito. Então, a razão e a fé, a razão, ela seria, para mim, ela seria esse ponto de solidez para que eu possa continuar o caminho. Eu tenho o raciocínio, eu tenho coisas que eu já consigo compreender, consigo entender e consigo, então, ir aplicando e caminhando. Aplicando e caminhando. Com relação ao filme. Com relação ao filme Contato, é interessante que ela começa com aquela menina, né, que ela tem ali uma energia interna e o pai dela sempre falando para ela, olha, precisa ter paciência, precisa continuar, precisa ser perseverante, precisa ter paciência, precisa continuar alimentando essa, vamos dizer assim, a sua expectativa de uma maneira racional, de uma maneira racional. E ela foi alimentando. E isso levou a ela a um contato no final que eu achei maravilhoso, quando ela chega naquele momento, né, que ela tem aquele contato. Quem que ensinou você a construir essa nave? Não sei, outros. E aí eu pensei na hora, eu falei assim, meu Deus, né? A criação se perde na noite, né? Quem começou tudo isso aí? Não sei, outros. Mas a gente está salvando para os outros. E trazendo essa ideia da imortalidade. Essa ideia da imortalidade ficou muito clara para mim ali. E essa ideia da imortalidade, que a doutrina espírita nos traz, ela é esse ponto fundamental. Razão e fé. Razão e fé sem imortalidade. Já imaginou a fé sem imortalidade? Para quê? Vai morrer, vai acabar tudo. Por que precisa ter fé? Razão. Sem imortalidade, eu não preciso ser racional. Eu posso simplesmente, quero tudo para mim. Vai morrer mesmo, vai acabar. Então, percebe que a imortalidade é algo tão importantíssimo, né? Que Jesus mesmo veio para patentear isso. Porque se ele não patenteasse isso, nada, né? Não dá para desenvolver nada. A gente simplesmente não ia desenvolver nada. Se ele não patenteasse, não, vocês são imortais. Eu vou provar para vocês, hein? Eu vou ser morto, crucificado, e eu vou voltar no terceiro dia, eu vou mostrar, eu vou patentear.
a imortalidade dela. Eu patentear isso. Isso aqui é certeza. E sem essa certeza. Agora, a gente ainda está nesse... Tem muita gente que duvida ainda da imortalidade dela. Não. E mesmo dentro da doutrina espírita, quando você fala de imortalidade, muitas vezes você fica um pouco assim, né? Porque precisa caminhar mais. Então, eu queria abrir para a nossa irmã, já começando com ela, a Rosa, para nos falar um pouco sobre a ideia do filme, sobre aquilo que o filme vem apresentar, principalmente porque é um filme muito interessante, contado. E ele fala, né, dessa fé, dessa certeza, dessa perseverança. Né? Dizem que a esperança é a filha dileta da fé. A palavra de Emmanuel. Eu concordo, com certeza. É a filha dileta da fé. Sem a esperança, fica tudo muito difícil. São coisas que nós estamos desenvolvendo. E é por isso que eu quis voltar no tema. Porque realmente é algo que vale a pena a gente refletir mais um pouquinho sobre isso. Antes de eu passar a palavra para a Rosana, eu vou abrir a pergunta e a resposta de novo. Que é, algumas pessoas não tiveram aqui semana passada, então vamos ler a pergunta e a resposta de Emmanuel para que a gente hoje possa estabelecer esse paradoxo de fé e razão e tentar colocar isso um pouco mais palpável para todos nós. Vamos compartilhar a tela? Só um segundo. A gente lê de novo a pergunta e a resposta. Vamos lá. Poderá a razão dispensar a fé? Poderá a razão dispensar a fé? Bom, se a gente já comentou isso na semana passada, então não vou voltar naquela parte que nós já fundamentamos toda na semana passada, principalmente no que diz respeito àquela parte da razão sem fé, a parte fria, toda a parte que a razão, deixando de lado a fé, leva a guerras, destruição, a coisificação, porque tudo isso foi falado semana passada. Coisificação, as guerras, aos desentendimentos, porque a razão, né, toma lugar da fé. Então, vamos trabalhar hoje um pouco mais nesse conceito de razão e fé e o que a gente pode tirar um pouco daí. A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas nas estradas da vida, ou seja, não dá para separar, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. Tudo passageiro. Falamos muito sobre isso. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis e vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para um morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais e intensificando a construção de cadeias e de prostíbulos. Falamos muito sobre isso. Mas o problema está no final. Esse progresso é o da razão sem fé, onde os homens se perdem em luta, em glória, sem fim. E aí fica esse finalzinho para a gente comentar. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. Principalmente, queria iniciar pela Rosana. Rosana, socorre a gente um pouco, principalmente no que a gente aí, você viu que eu trouxe aí um problema, né? Que é a fé ainda em construção. Para mim, ela é muito simbólica ainda. Não sei para vocês. Para mim, ela é muito simbólica. E eu queria ver um pouquinho sobre o que a Rosana pode trazer de luz para a gente. Olá, gente, boa tarde.
Olha a fogueira que Eduardo me colocou. Estou quase me sentindo Joana de Cusa lá na arena. Uma. Mas ali tem eu estou brincando assim, mas aquela experiência de Joana de Cusa é uma manifestação profunda de fé. Sim. Tudo bem que ela tinha visto materializado o Cristo, já provando a imortalidade da alma na frente dela, um testemunho, né? Então ela é considerada até, do nosso ponto de vista, uma apóstola, porque apóstolo é aquele que vê o Cristo redivivo, né? E ela, então, é instigada pelo soldado. A gente lembra desse diálogo num capítulo que tem Boa Nova. Humberto de Campos traz detalhes desse momento. O soldado a instiga, né? Seu mestre não vai te livrar da morte, alguma coisa assim, né? Ele não te salva nesse momento. E ela fala, em outras palavras, meu mestre me ensinou a te amar, como se a dizer a ele, mesmo que você me mate, eu ainda continuo amando. É muito profundo isso é uma fé que transcende. Né? Mas é que me fez lembrar da fogueira e tem tudo a ver com a temática. Bem, quando a gente sugeriu o filme, é um filme antigo, mas ele também é baseado num livro de alguém muito conhecido nosso, Carl Sagan. Sim, exatamente. E ele escreveu esse livro em 1985. Ficou aí remoendo nas gavetas mais de uma década, e por volta de 1997, alguns ousaram transformar o livro num roteiro para o cinema. O que chama atenção no filme, eu não sei se Eduardo vai lembrar, é que a protagonista, a Judy Foster, ela é uma cientista extremamente cética. Cética ao ponto de ser intolerante. Né? É a impaciência que o pai dela falava, que Eduardo acabou de comentar. E ela tinha um relacionamento amoroso com um personagem que é teólogo. Então, vocês imaginam a situação. Aí já tem uma riqueza de detalhes muito interessante. É interessante a gente também destacar que, para quem não sabe quem é Carl Sagan é aquele tipo de cientista que ama ver o universo, mas ainda não tem todas as respostas. Mas ele constrói hipóteses. Então, é muito próximo do agnóstico, mas que em nenhum momento considera o elemento da fé, ele considera fatos. Então, e ele traz isso para o filme, né? A personagem, ela mostra isso. Só que tem uma experiência no filme que assim, ela não consegue nem provar para as pessoas o que ela vivenciou. E isso está num campo muito, por exemplo, eu vou numa experiência, eu volto da experiência e eu conto para as pessoas que estão ao meu redor. E as pessoas ficam, será que isso aconteceu mesmo? E é a mesma coisa nossa, Tatiana aí, Eduardo, com a fé, do ponto de vista mais amplo, né, mais profundo em nós. Será que isso é real mesmo? Porque no filme ela tem uma experiência, ela recebe uma mensagem, na verdade duas mensagens, e o ponto central é tentar encontrar vidas fora da Terra, vida extraterrestre. Esse é o ponto central do filme. Então, a mensagem que ela recebe tem a ver com a construção ou o artefato de uma máquina, vamos dizer assim, que possa viajar no tempo e no espaço. Ela já estava desenvolvendo alguma coisa a esse respeito. Então, assim, no desenrolar do filme, tem muito tempo que eu assisti, viu, gente? Mas eu acho que é mais ou menos isso. No desenrolar do filme, o desfecho final, eu não quero fazer aqui nenhum... como é que é o tempo que fala hoje? Spoiler, mas é porque faz parte. Ela tem uma prova, na nossa percepção, não sei se Eduardo percebeu assim, da teoria da relatividade de Einstein. Ela vivencia na prática.
porque para ela ficou 12 horas nessa tal viagem. 18 horas. 18 horas, né? 18 horas. Isso, 18 horas. E quando ela retorna, todo mundo fala assim, olha, não passaram 5 segundos. E aí ela começa a entrar em... assim, quer dizer que o que eu vivi não é real, porque as pessoas estão falando que é outra coisa. Até ela compreender isso, ela também começa a desenvolver em si algumas habilidades, além do lado cético da coisa, de ser mais tolerante com o que o outro vê, com o que o outro percebe, com o que o outro sabe. E ela começa a desenvolver habilidades que são mais suaves e mais leves, porque no final ela vai ter um diálogo com crianças que nos chamam a atenção, principalmente uma criança, fechando o filme, em que é discutida essa questão de vida em outros planetas, e aí a criança fala assim, sei não, viu? Acho que não tem esse negócio, não. Aí ela falou assim, que bom que você pensa assim, que você está começando a raciocinar. E é a partir da dúvida que nós construímos a fé. É por isso que os discípulos no início não curavam. É interessante isso, né? Aquele episódio que Eduardo contou do menino, que o pai leva e fala que ele passou por todos os discípulos e nenhum conseguiu efetuar a cura. O Cristo, apenas com um comando, já retirou o que estava fazendo o processo todo, né? No caso, um processo obsessivo muito intenso, de subjugação, né? Que a gente classifica, e imediatamente o menino recupera a consciência. E depois ele fala, né, com eles, faltou fé, pouca fé, né? E é interessante que quase todos os encontros do Cristo, ele fala de fé. E nós vacilamos na fé porque isso tem a ver com grau evolutivo. Nós ainda somos muito próximos do que nós vemos, do que nós percebemos, do que é visível, do que é sentido, palpável, né? Se eu não fosse informado que eu estou respirando ar, que tem certas partículas, etc., etc., eu não ia acreditar que tinha ar, não. E eu estou respirando o ar que entra nos meus pulmões e por aí vai. Agora, a questão de Deus, Eduardo, isso é muito, ainda dá muito pano para manga, porque é possível ter todas as possibilidades de compreender a imortalidade da alma, compreender a pluralidade das existências, mas a questão de existência de Deus ainda é um campo que nós temos muitas dificuldades, né? Por isso que, para quem fala em público, se você ainda não tem certeza, é melhor nem falar, porque você mesmo vai acabar passando essa dúvida para quem está ouvindo, né? Mas Deus é um encontro pessoal, individual, e é uma conexão que nós ainda temos dificuldade para fazer, né? Porque é a fase final da perfeição, quando a gente vai estabelecer a conexão plena com Ele, né? Igual o Cristo estabelece. Então, para Ele, a certeza do porvir e tudo mais, a certeza de que nós somos luzes, que seremos luzes igual Ele, isso é certo, Ele já tem isso construído, né? E nós estamos construindo. E não tem nada de errado com isso, não. Quanto mais cético for o ser, melhor é, porque ele está fazendo perguntas para si mesmo, ele está buscando resposta, né? Em ciência espírita fala que são os procuradores de Deus. Quanto mais procuradores de Deus nós tivermos, mais respostas vão surgindo ao longo do tempo. O que a gente não pode é ficar morno diante disso, né? A razão sempre vai na frente. Então, vai chegar um ponto que nós vamos deparar com vida em outros planetas. Do ponto de vista lógico, a gente já sabe disso. É um dos princípios, porque ela fala exatamente isso. Seria um grande desperdício de espaço não ter vida em outros lugares, diante de milhões de bilhões de estrelas e sóis como o nosso, que tem planetas gravitando ao redor dele. Aonde está Deus? É a mesma pergunta que podemos fazer aqui de forma muito simples.
Agora mesmo, antes de começar o estudo, nós estávamos pensando nisso. Como é que o ser humano consegue decodificar ou entender? Ele vai falar que é um mistério da vida, que no ventre de uma mãe é possível criar uma nova vida. Material, é óbvio. Apenas de uma célula, que vão se transformar em milhões de células. Se nós formos puxar o fio da meada disso tudo, nós não temos resposta. Quando foi que isso começou? Adão e Eva? Não faz sentido. É simplista demais. Depois a gente vai descobrir que isso, na verdade, é uma parábola, uma alegoria, né? Então, assim, é muito amplo a discussão de razão e fé. Mas aí isso me lembra um grande filósofo que, na época que a gente resolveu fazer pós em filosofia, imagina, uma espírita fazendo pós em filosofia, é de dar nó na cabeça, né? Porque você vai encontrar os kantistas, os nitistas, todos os matizes dos materialistas, né? Schopenhauer, aquela turma toda, mas Kant foi o que mexeu comigo nesse campo da fé. E ele me fez pensar de uma forma muito simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. Porque na tese dele, ele fala assim, né, no pensamento que ele estabeleceu. Tudo tem a priori e a posteriori. Ele dá um exemplo muito simples. Quem pode garantir que o sol vai nascer amanhã? E ele está certo. Se a gente for pensar, né, a probabilidade do sol nascer amanhã é infinitamente maior do que a probabilidade de não nascer, mas ainda existe uma probabilidade de não nascer. Né? Ele não está errado, porque ele está se referindo ao, olha só, o pensamento é com relação a questões materiais, e realmente a matéria, ela se concentra e se dispersa o tempo todo. Então, diante desse raciocínio simples e ao mesmo tempo profundo, a gente realmente não tem certeza se o sol vai nascer amanhã. Mas a probabilidade maior de 99 é uma dízima periódica, né? 99999. Mas existe a probabilidade de não nascer. E ele está fazendo uma referência ao porvir. Por isso que a esperança é algo tão pequeno entre nós, né? A esperança de encontrar alguém que a gente ama e que já partiu para o plano espiritual. Como que vai se dar isso? Quando que vai ser? A gente começa a fazer questionamentos que estão bem distantes de certezas. A gente sabe que a vida já é imortal. Ah, mas pode ser que essa pessoa já esteja encarnada, a pessoa já está convivendo com ela, é um neto, é um bisneto, e por aí vai. Então, nós acabamos entrando num redemoinho de situações em que as experiências da vida, às vezes, fazem a nossa fé vacilar. Porque a fé, ela tem a ver com confiança. E se a gente tiver a confiança fazendo uma ruptura dentro de nós, aí nós, para conseguirmos recuperar esse estado de fé, leva mais tempo. Né? Então, por exemplo, nós durante séculos ouvimos que no céu a gente iria encontrar Jesus, a gente iria encontrar Maria, já encontrei muitos assim, já encontrei não, né? Já atendi muitos assim na reunião mediúnica, não sei vocês aí. Cadê o Cristo que não veio me receber? Isso é o estado de fé. Cadê Maria que não está aqui para me receber? É sério, gente, não é de rir, não. É crítico, né? É muito forte isso. E aí a gente vacila muito quando algo assim acontece, porque feriu a nossa confiança naquilo que nós tínhamos como, aspas, certeza. Então, por isso que viver é muito bom. Cada experiência nossa sedimenta mais fé. É óbvio que sedimenta primeiro razão, porque para nós é mais fácil o cognitivo do que o transcendental. E o transcendental é o que está ao campo da fé.
Mas sem a fé, nós não navegaríamos por outros mares, além dos que estão na parte material do planeta Terra. Por isso que vem reveladores muito mais amadurecidos na fé do que nós. Quando você vê um João ou Batista quase que batendo no peito e falando, aquele que virá depois de mim, eu não sou nem digno de amarrar as sandálias, né? Então, olha a certeza dele, né? A força dessa fala, e por aí vai. Não vou falar mais não, senão vamos ouvir vocês. Muito, muito bom, muito obrigado. Realmente um desenvolvimento. Então, graças a Deus, eu estou tão fora. Estamos desenvolvendo. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Por favor, só que fala alto, senão não capta. Daqui vou ver, né? Bom, é o seguinte, eu andei dando uma estudada nessa. Eu não vou passear pelo mesmo caminho da Rosana. A Rosana já falou um monte de coisas aí que realmente tem a ver. Ela falou da fé somente, né? Da fé, não da fé raciocinada, né? Da fé, assim, né? Da força da fé. E a gente não pode esquecer que Einstein era uma pessoa de fé. Né? Ela citou esse filme aí, né? Dizendo que a moça passou pela experiência. Einstein nasceu judeu, né, gente? Ele era judeu, mas não vem ao caso, né? Ele era um espírito de evolução. Né? E ele reconheceu que Deus existia realmente e que a fé ela era necessária, né? Então, a gente pode vislumbrar aí duas coisas, né? O lado bom da fé, né? E o lado negativo da fé. O lado negativo a gente já falou que é o lado destrutivo, que é o mesmo da razão, né? Razão em excesso, fé em excesso, acabam gerando desconstrução, né? Acabam gerando discórdia, acabam gerando uma série de outros eventos que estão negativos, né? Isso a gente já sabe, a gente já viu aí em 2000 anos de história ou mais, né? Que as coisas sempre se repetem. Nós estamos num momento difícil, né? Onde a gente está passando por uma fase de mudança muito grande, né? Então, aquilo que ela falou de 9, possibilidade do sol não nascer, a gente está muito próximo disso acontecer. Mesmo sendo uma impossibilidade, ainda é a possibilidade, né? E não depende da gente acreditar ou não, né? Porque a gente pode lembrar de Galileu, né? E entrou em confronto com o Tribunal da Inquisição, né? Foi condenado, e depois de condenado, ele ainda falou assim, quando o pessoal olhou para ele e falou, bom, e aí, né? O que você acha? Aí ele falou assim, impossível. Ele falou, é por isso que se move. Ele falou, se move e ninguém vai conseguir segurar. Porque ali estava a razão e a fé, junto. As duas coisas juntas. Porque ele afirmava que a Terra girava em torno do Sol. E a religião afirmava o contrário. Então, a gente vê aí o embate da fé e da razão, né? E a força da fé, né? A força da fé de Francisco, por exemplo, chega diante do Papa, né? E a primeira coisa que o Papa faz é se ajoelhar diante dele. Você deveria ser o Papa. Porque ali o Papa reconheceu a força da fé dele, o poder da fé. O que a fé faz com as pessoas e faz com tudo em redor. A mudança que ele processou, os milagres que ele conseguiu viver, e mostrou para todo mundo, né? E a fé constrói, né, coisas positivas. Então, diante desses episódios, né, que a gente começa a
a tremer, né? E a gente percebe que a fé, ela depende da nossa afirmação, né? Da nossa firmeza, né? Se nós acreditamos, então a gente já está abandonando a razão, né? A gente já está partindo para o coração. E o coração, quando ele comanda, muda tudo. Muito bom. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Por favor. Posso lançar uma pergunta? Posso só falar alto, senão o pessoal da internet... Tá bom ouvir você? Eu só gostaria de falar rapidamente a respeito de Galileu Galilei, que ele depois negou, né, para escapar da fogueira. E Giordano Bruno, ou seja, não sei se ele vacilou na fé, né? E Giordano Bruno manteve o que ele falava de astronomia, o que ele entendia de vida, né? E ele, então, foi para a fogueira. Isso é um testemunho de fé, né? Para aquela época, inusitado. Esse era o modelo, né? Para aquela época. Agora, Galileu, é como eu falei, era a razão e a fé juntas, né? Então, ele resolveu abjurar, né? Para poder permanecer vivo e fazer com que a obra dele seguisse em frente, né? Porque senão eles teriam acabado com a obra dele, né? E a gente não saberia nunca dessas coisas que ele pregava. Só que em seguida já veio outra pessoa, né? Veio outra pessoa. E essa pessoa veio apoiada na fé e na razão. Demonstrou por A mais B que Galileu estava certo. Perfeito. Coloca a sua pergunta, por favor. Não sei se você é um pouco fora do assunto, mas eu gostaria de saber, a fé, ela é uma certeza contínua que a gente adquire, ou ela é alguma coisa assim, momentânea, que a gente tem de vez em quando? Bom, eu vou responder por mim. Eu vou responder Rapaz, por mim. ele me fez lembrar aquele momento de Pedro com Jesus. Que ele fica sob as águas. Ele se sustenta. Mas aquilo ali foi só um momento de sintonia e conexão. Quando ele começa a passar pela experiência, ele de novo cai. E se Jesus não o puxa, ele ia se afogar no mar. Com certeza. Ele foi vencido pela razão, né? A razão se manifestou. Espera aí, meu, como é que eu estou de pé dentro da água? É o velho lutando com o novo, né? Eu falei por mim, quando eu fiz a abertura, eu coloquei exatamente esse aspecto meu, compartilhando com vocês, que eu ainda estou desenvolvendo. Então, em muitos momentos, eu ainda patino, eu ainda tenho dificuldades, eu ainda não compreendo tudo, eu sei muito pouco. Até a Rosana, ela foi bem assim, polida, né? Quando ela se isentou de falar de Deus. Eu ainda até me atrevi a falar um pouco da certeza em Deus. Que certeza? Até falei, que certeza eu tenho? Certeza nenhuma, né? E ela já foi até um pouco mais polida. Ela falou, olha, não vou falar sobre isso porque realmente é transcendente. E eu ainda me atrevi a dizer, olha, não tenho certeza nenhuma ainda. Eu ainda estou aprendendo. Então, no mesmo intuito, eu digo a mesma coisa. Eu ainda estou aprendendo a ter fé. E ela é bastante, para mim, ela é bem oscilante, ao nível de Pedro, entendeu? Então, Saiu, tudo bem, né? Mas viu alguma coisa que perdeu o foco, né? Porque fé é foco, é certeza, foco, confiança, certeza. Tirou um pouquinho da coisa, já lá. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus para Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidasse? Mas ainda que, pô, eu ainda estou, sabe? Mas a resposta era razão, né? Oi? Porque então a gente está ainda mais na razão. É isso. Para mim, a fé, ela ainda, para mim, ela ainda está muito no campo simbólico. Eu ainda estou aprendendo a mexer com ela. Eu estou ainda aprendendo
Eu estou aprendendo a desenvolver, então eu estou aprendendo ainda a perdoar, eu estou aprendendo ainda a amar, eu estou aprendendo ainda a ter empatia, a ter sentimentos. Eu ainda o meu sentimento ele ainda está corrompido, eu ainda não tenho sentimentos puros, eu ainda estou desenvolvendo virtudes. E por estar desenvolvendo virtudes, estar nesse processo, a minha fé ainda também está em aprendizado. Ela ainda também está oscilando, bastante. Falo por mim. Rosana. Levantou a mão, por favor. É porque me fez lembrar de um raciocínio baseado em Agostinho de Hipona. Se me perguntam a respeito de algo, eu não sei responder. Se não me perguntam, eu sei. Então, é muito profundo. Então, a questão de tempo. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Isso eu sei. Agora, me explica como que o tempo existe. Entendeu? Isso parece ser uma brincadeira, mas não é. A mesma coisa é com relação a Deus. Kardec falou do axioma, da prova da existência de Deus, da lógica disso, do racional. Nós temos todos os parâmetros que não tem como algo fazer o que a gente vê, porque nós não somos capazes de fazer. Então, existe algo muito maior do que isso, administrando isso e dando dinâmica a tudo, né? Então, os grandes pensadores, como também não tinham parâmetros de como falar, alguns falavam que era o grande motor da vida, ainda se referindo a questões materiais, mas para nós é um encontro que nós vamos fazer mais cedo ou mais tarde. Por enquanto, nós ainda estamos no campo da esperança pequenininha de chegar a ter fé um dia plena, né? A fé plena é a conexão permanente com Deus. Comunhão. Por enquanto, nós já temos pelo menos um passo dado que é importantíssimo. Nós já admitimos a existência de Deus. E isso é um avanço evolutivo grandioso, porque quando nós vivemos fora dessa dimensão, nós nos tornamos muito distantes da primeira bem-aventurança, que é da pobreza espiritual ou da humildade, de compreender a engrenagem divina, mais do que isso, aceitá-la. Porque a humildade ela é como se a gente curvasse diante das leis imutáveis. E para nós somos ainda muito arrogantes para isso. Nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito, e não como elas funcionam. Então, nós vamos levar muito tempo ainda para compreender Deus e também ver Deus. Teve uma vez, nós tivemos um espírito na reunião mediúnica que nos chamou muita atenção, não sei se eu já comentei aqui. Ele chegou e falou que nós íamos dar a certeza para ele da existência de Deus. Eu falei, vixe, Maria, como é que vai ser isso? Porque como é que a gente ia passar para alguém que conhecia teologia até demais e que esperava encontrar Deus depois da morte, e ele não viu Deus em lugar nenhum? Aí falaram que na reunião ele ia encontrar Deus. Aí respirei fundo, né? Olha só quem foi atender. Quem vos fala? Aí eu falei assim, você conhece bem a Bíblia, né? Conheço. Eu só não encontrei Deus. Ele sempre repetia a mesma coisa, né? Eu falei assim, tem uma bem-aventurança que ela tem a ver com essa questão. Pureza de coração. Isso, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. A pureza é chegar na condição angelical. Nós estamos ainda galgando esse degrau que está um pouquinho distante, né? Mas que nós vamos aí, eu falo que é como descascar uma cebola. Nós vamos tirando um pedacinho dessa casca até chegar lá no miolinho a cada existência, né? Não tenhamos pressa. Aliás, Deus não tem pressa, Ele nos aguarda com muita amorosidade, né? Mas essa parte que aí ele caiu em si,
mas eu não sou puro. Aí ele começou a entender que ia levar um tempo para ele encontrar Deus e ver Deus. Muito obrigado. Realmente algo para ser refletido. Respondemos a sua pergunta? Nós demos uma ideia daquilo que nós imaginamos nesse momento. Mas eu garanto para você que se a gente se reunir daqui 5 anos, 6 anos, a gente vai ter algo mais burilado, mais bem construído, porque isso é natural. Como ela falou, nós estamos nos desenvolvendo. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai burilando cada vez mais essa verdade, essa certeza em Deus que ultrapassa todas as crenças religiosas, essa certeza de dizer eu sei. Nossa, mas um dia. Eu sei. Eu sei, olha. Mas a gente chega lá. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, a gente voltou nessa pergunta. Não, Samuel, por favor. Eles voltaram na pergunta e vai continuar na pergunta, porque para responder essa pergunta, vocês foram lá na frente, na 354, para falar sobre fé. E como nós trabalhamos na 198, na 199, na 200, nós vamos trabalhar razão. Isso. Entendo também que acredito que seria interessante ver a pergunta 221 desse mesmo livro, porque o Emmanuel dá uma pincelada na razão aí para a gente, já que foi tudo dito aí hoje, está dentro dessa resposta da 221, desse próprio livro aí. Eu acho assim que seria interessante nem colocar aí para você colocar aí para o pessoal todos ver, quem não tem um livro em mãos, para a gente ver. 221. É a iluminação, né? Necessidade. 221. A análise pela razão pode cooperar de modo definitivo. Olha, está entre vírgulas, de modo definitivo, no trabalho de nossa iluminação espiritual. Realmente tem tudo a ver, né? Samuel, parabéns. É por aí mesmo, né? É certo que o homem não pode dispensar a razão para vencer na tarefa confiada a seu esforço, no círculo da vida. Contudo, faz-se mister considerar que essa razão vem sendo trabalhada em muitos séculos no planeta pelos vícios de toda sorte. Verdade, né? Por isso que está ligado à pergunta anterior. Temos plena confirmação desse acerto no ultrarracionalismo europeu, cuja avançada posição evolutiva, ainda agora, não tem vacilado entre a paz e a guerra, entre o dinheiro e a força, entre a ordem e a agressão. Mas que em toda parte do orbe, a razão humana ali se elevou às mais altas culminâncias de realização e, todavia, desequilibrada pela ausência do sentimento, ressuscita a selvageria e o crime, embora o Fausto da civilização. Reconhecemos, pois, que na atualidade do orbe, toda a iluminação do homem há de nascer, antes de tudo, do sentimento. O sábio, desesperado no mundo, deve volver-se para Deus como a criança humilde. Ó, a Rosana falando da primeira bem-aventurança. Da criança, como a criança humilde, para cuidar dos legítimos valores do coração. Porque apenas pela reeducação sentimental, nos bastidores do esforço próprio, se poderá esperar a desejada reforma das criaturas.
A Rosana fechou, acho que a Rosana deve ter lembrado da pergunta, né? Porque ela fechou precisamente com a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. As crianças, né? A humildade. Olha, não tem nem o que dizer, né, Samuel? Está bem dentro. Está bem dentro. Bom que você foi mais além. Eu não tinha me atentado a isso. Muito obrigado. Mas realmente Deus trouxe a sustentação e trouxe até sustentação para aquilo que a Rosana veio apresentar no final, né, sobre a humildade, de reconhecermos que ainda somos crianças, muito pequenos, e que realmente ainda no que tange a sentimentos, nós ainda estamos nos desenvolvendo bastante, né? Estamos ainda patinando um bocado. Graças a Deus estamos juntos, e juntos a gente vai caminhando, juntos a gente vai aprendendo, juntos nós vamos encontrando campo para a gente ir conversando e burilando nosso entendimento e aplicação. E não basta a gente só aqui ficar conversando, mas a gente precisa realmente aplicar isso. Aplicar isso. Precisamos começar a viver aquilo que a gente está construindo com o intelecto. Isso tem que se refletir na nossa vivência. A gente vai chegar lá. Já estamos no caminho. Como usando as palavras da própria Rosana, voltando ao que é uma coisa importantíssima que ela tocou, eu também toquei nesse assunto, a imortalidade. Ter a certeza da imortalidade já é, assim, um ponto muito, muito importante. A certeza da imortalidade. Eu acho que, penso, que Jesus foi tão contundente, tão forte nisso, que é como se ele dissesse assim, olha, meus filhos, minhas crianças, né? Meus rebeldes tutelados, porque nós somos os rebeldes tutelados, né? Se foquem na imortalidade. Eu vim mostrar para vocês a imortalidade. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Aí, depois disso, isso se abre. E no momento oportuno, o Consolador vem para abrir um pouco mais isso. Isso é muito interessante. Muito interessante. Mas a imortalidade é o ponto principal. Gente, a gente não vai voltar mais nessa pergunta. Eu peço desculpas, mas eu achei importantíssimo a gente tocar mais um pouco nesse assunto. É realmente algo importantíssimo. Não dá para a gente ir para frente pulando essas coisas. Acho que a gente está aqui realmente para explorar. Óbvio que a gente não consegue explorar tudo. Tem muita coisa. Cada semana que a gente reunia, a gente sempre encontrando um ponto a mais, um ponto a mais, um ponto a mais. Mas eu acredito que a gente conseguiu dar um ponto para a gente ir adiante. Semana que vem, realmente, a gente vai para a pergunta 200. Onde localizar a origem dos desvios da razão humana? Bom, a pergunta 221 lá na frente já nos deu uma boa ideia de onde a gente vai encontrar a origem desses desvios da razão humana. Já o Samuel já falou assim, olha, dá uma olhada no 221 que vai dar uma ideia geral. Da onde é que vai, um spoiler do que é que esses desvios, né? Então, mas a gente vai continuar ainda falando de razão, tá? Não vai voltar no tema fé, o tema fé vai voltar mais lá na frente, já na pergunta 300 e lá, a gente vai chegar novamente a falar na fé. Por enquanto, a gente vai voltar a falar na razão. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão, a semana que vem, a gente vai partir para essa segunda parte. Queria agradecer muito a Rosana por ela ter se proposto a fazer esse trabalho com a gente. A proposta do livro foi muito importante. A proposta do filme também ela é muito importante. Quem não assistiu, a nossa irmã Meg colocou no nosso grupo, ali no Conversa Fraterna, diversos links. O primeiro deles é um link muito interessante, chama-se Spoiler. Então, para quem não assistiu o filme e não está afim de assistir o filme inteiro, assista o Spoiler. O spoiler é pequenininho. O nome chique que se dá é sinopse, né? E o cara, em 17 minutos, ele destrincha o filme. Ele destrincha o filme em 17 minutos. E é realmente bem interessante. Mas é interessante porque os pontos que a gente trabalhou aqui, ele em 17 minutos ele entregou de bandeira. E para finalizar, uma coisa interessante
que o final do filme, a Rosana falou, né, que a nossa irmã cética, ela tinha uma aproximação com um clérigo, com um pastor ali, com um padre, um teólogo. E o teólogo ali no final, ele traz uma aproximação, né? Olha, tem muita coisa ainda que a gente desconhece e que a gente precisa ter a mente aberta para a gente meditar, pensar sobre isso. E isso foi muito, sabe? Por isso que Kardec fala, né, muito da ciência, a aliança da ciência, da filosofia e da religião. E a ciência sem a religião é manca, né? E a religião sem a ciência fica sem provas. Então, a gente precisa ter esses dois pontos para a gente poder caminhar. Fé, ciência, religião e a ciência, a razão. Obrigado pela presença de todos. Quem gostaria de fazer para a gente o encerramento, por favor?